Olá, boa tarde. Se apresenta agora a pandemia do Covid-19. Este é um vídeo explicativo sobre a disseminação do vírus da Covid-19 pela Organização Pan-Americana de Saúde. Vamos falar um pouco de história. A história surgiu quando houve a necessidade de se manter viva uma memória cultural. Heródoto foi considerado o pai da história, e a história vem da etimologia grega historie, que significa inquisição. Como vimos na disciplina de História da Medicina, ela não se iniciou no hospital. Ela remota os tempos primitivos em que as enfermidades eram castigo de uma divindade e os tratamentos eram feitos por ritos mágico-religiosos. Construindo uma linha do tempo, vemos nomes de destaque, entre eles Hipócrates e Galeno. E atualmente, a medicina possui equipamentos para diagnóstico e está em avante evolução tecnológica. Porém, durante a história da medicina, vários foram os momentos em que a humanidade se deparou com doenças que dizimaram populações, as chamadas pandemias. A pandemia tem de etimologia também o grego, e remete-se a Platão no seu livro Das Leis a primeira menção, e Aristóteles o seu significado, acontecimento capaz de alcançar toda a população. Galeno utilizou o verbete pandêmico em relação a doenças epidêmicas de grande difusão. Em português, foi termo médico iniciado por Domingos Vieira em 1833. Porém, o conceito moderno é de uma epidemia de grandes proporções, que espalha a vários países e a mais de um continente. Vamos falar do Covid-19 propriamente dito? A pandemia relacionada ao Covid-19 é atual. Todavia, nos últimos 20 anos, tipos diferentes de coronavírus causaram epidemias pelo mundo. No ano de 2003, o sul da China foi afetado por outro vírus que causa síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV. Esse vírus é semelhante ao novo coronavírus, que causou muitas mortes em poucos meses, em outros países, chegando a 50% dos idosos falecerem. Porém, na época, não se tornou uma pandemia. Em 2012, outro tipo de coronavírus causou a síndrome respiratória do Oriente Médio, chamada de MERS. O MERS-CoV pode ter infectado o humano através dos dromedários. Morreram 35 pessoas a cada 100 infectados. Contudo, não tornou-se também uma pandemia. O primeiro caso de Covid-19 relatado é de um paciente hospitalizado em 12 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Porém, há casos clínicos anteriores com sintomatologia semelhante à doença. Exclui-se por evidências que o SARS-CoV-2 tem origem laboratorial, como foi especulado. De cunho infeccioso, tem principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. A prevenção contra as infecções do coronavírus pode ser realizada por meios de cuidados como evitar contato próximo com pessoas que estejam doentes, higienizar as mãos com frequência com água e sabão ou álcool gel 70%, especialmente após o contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente, e antes de alimentar-se, cobrir a boca e o nariz ao tossir, espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, lavando as mãos em seguida. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, e manter os ambientes bem arejados,
evitar contato com animais selvagens ou doentes, evitar viajar para locais onde esteja ocorrendo surtos dessas doenças. Além de manter o distanciamento social a uma distância segura, é interessante o uso de máscaras faciais, cobrindo nariz e boca, e evitar tocar as mãos no rosto, e essas são outras medidas protetivas. A maioria das pessoas, cerca de 80%, se recupera da doença. Porém, uma em cada 6 pessoas infectadas por Covid-19 fica gravemente doente, desenvolve dificuldade de respirar. As pessoas idosas e que têm outras condições de saúde, como pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, diabetes ou câncer, têm maior risco de ficarem em estado mais grave. No entanto, qualquer pessoa que pegar Covid-19 pode ficar gravemente doente. O diagnóstico possui 3 formas: o diagnóstico clínico, o diagnóstico laboratorial e o diagnóstico de imagem. O clínico é realizado através de anamnese, investigação clínico-epidemiológica e exame físico. O quadro clínico é caracterizado como síndrome gripal. Se o paciente apresentar sintomas característicos, deverá considerar os contatos que teve 14 dias antes do aparecimento dos sintomas. O laboratorial consiste em testes de biologia molecular, sorologia e testes rápidos. Os exames com base em biologia molecular consistem em identificar a presença do DNA do vírus SARS-CoV-2 na secreção respiratória por metodologia RT-PCR em tempo real e amplificação isotérmica mediada por loop de transcriptase reversa. A sorologia detecta anticorpos IgM, IgA e ou IgG, concebidos pela resposta imunológica do indivíduo em relação ao vírus SARS-CoV-2, podendo diagnosticar doença ativa ou pregressa. Os testes rápidos são de 2 tipos, de antígeno e de anticorpo, por meio da metodologia da imunocromatografia. O teste rápido de antígeno detecta a proteína do vírus em coleta realizada em naso-orofaringe, devendo ser realizado na infecção ativa, fase aguda. E o teste rápido de anticorpos detecta IgM e IgG, fase convalescente, em amostras de sangue total, soro ou plasma. O diagnóstico de imagem consiste em imagem com tomografia computadorizada de alta resolução, TCAR. As seguintes alterações são compatíveis com infecção por Covid-19. Primeiro, opacidade em vidro fosco periférico bilateral com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis, pavimentação. Segundo, opacidade em vidro fosco multifocal de morfologia arredondada com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis, pavimentação. E por último, sinal de halo reverso ou outros achados de pneumonia em organização, observados posteriormente na doença. Com a circulação do coronavírus, novas variantes surgem e preocupam a ciência por riscos maiores que a primeira variante de 2019. O vírus sofre mutações para sua sobrevivência. A OMS tem uma rede de laboratório global para rastreio das variantes, com um corpo técnico para averiguar as variantes do vírus e avaliar seu impacto de forma rápida com um quadro de monitoramento de avaliação de riscos SARS-CoV-2, para identificar, monitorar e avaliar variantes de preocupação. Quanto ao tratamento, ele é realizado através de isolamento do doente, uso de fármacos, separação de talheres, copos e demais objetos e, em casos mais graves, internação hospitalar com possível uso de suporte de oxigênio. A Organização Mundial de Saúde não recomenda automedicação, incluindo antibióticos como prevenção e cura para a Covid-19. Aqui temos a foto de um respirador. Imunização. A vacinação é algo presente, pois demandas já estão sendo imunizadas de acordo com a faixa etária e ou necessidade específica.
A América Latina obtém o maior número de mortes em nível mundial, 27%, e possui apenas 7,2% da sua população vacinada. Chile, Argentina e México possuem 90% das fórmulas já compradas na região. Todavia, o ritmo das imunizações é diferente. Em termos de imunização, o Chile possui dados vantajosos, pois possui 21% de sua população vacinada. O Paraguai iniciou sua imunização de idosos com mais de 85 anos na data de 13 de abril deste ano, atrás dos vizinhos Brasil e Argentina, que também não estão conseguindo em um ritmo veloz de imunização. Aqui temos um gráfico sobre a quantidade de pessoas em relação ao mundo, né, que foram imunizadas. E foram mais de 8%, quer dizer, muito pouco ainda perto da população mundial. E aqui temos um comparativo colhido ontem sobre a América Latina. Temos o Paraguai aqui logo abaixo, a Bolívia, Colômbia, o Brasil aqui e a Argentina quase no mesmo plano, né? Quase no mesmo dado, quase na mesma porcentagem. E aqui o Uruguai e o Chile, né? Tem mais de 40% da população já vacinada. Muito obrigada.